Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu quero mostrar para você de uma forma resumida como que a gente vai fazer essa ursinha bem fofinha para a gente utilizar ela nas mais diversas situações. O que eu vou passar para vocês é uma sugestão e você vai poder usar em outras ocasiões, numa guirlanda, num bastidor, num quadrinho, numa flâmula, o que você quiser, você vai poder aplicar essa ursinha, tá bom? Então aqui a gente já inicia, eu vou mostrar para você a confecção aqui do corpo. É tudo muito simples, então vai ser um vídeo rápido, porque é uma peça fácil de fazer, tá bom? Então veja, olha, aqui eu tenho o corpinho, né? Então você vai cortar 2 vezes o molde, vai juntar e vai casear. Então eu vou começar o meu caseado aqui, olha, nesse ponto, faço toda a volta. Aqui nesse outro ponto, eu pauso o caseado, faço o enchimento e depois finalizo, tá bom? Então é coisa simples, é casear e fazer o enchimento. Então, olha, aqui eu já caseei, fiz o enchimento do corpinho, tá bom? Depois eu vou passar o ferro aqui em volta para deixar essas costuras bem assentadinhas e bem modeladinho, tá bom? Não precisa de muito enchimento, mas precisa tirar as ruguinhas principais, tá bom? Então assim que ficou o corpinho. Agora eu vou passar para você como que vamos fazer a perninha traseira. A perninha traseira é esse molde, cortado 2 vezes. Primeiro eu vou aplicar essa partezinha aqui, olha, do pezinho, tá? Então eu vou fazer um ponto palito aqui e depois que eu fizer o ponto palito aqui, nessa voltinha, eu posso juntar com a outra parte e com a linha que eu tô fazendo ponto palito, eu já começo a casear essa parte aqui pra gente fechar esse primeiro pedaço aqui. Depois eu pego aqui, mais ou menos nesse ponto, caseio essa parte da frente. Depois eu começo aqui, subo, faço o enchimento e finalizo. Tá bom? Então assim que a gente vai fazer a perninha da nossa ursinha. Então aqui eu quero mostrar para você como que eu fiz para ficar melhor explicado, né? Então veja, eu comecei a aplicação aqui, subi e parei a aplicação com ponto palito aqui, olha. Tá vendo os pontinhos aqui? Quando eu cheguei nesse ponto que já não tinha mais como fazer o ponto palito, eu juntei a parte de trás da perninha e comecei a fazer o caseadinho aqui, olha, para eu permanecer com a mesma cor de linha. Então eu já fiz o caseadinho aqui para unir a parte de trás. Então, como eu falei, agora a gente caseia essa parte aqui de cima, começa aqui embaixo, vem até aqui, faz o enchimento e finaliza e arremata. Então é assim que a gente faz a patinha traseira da ursinha. Agora eu quero mostrar para você como que a gente vai fazer o rostinho, né? A cabecinha dessa ursinha. Então, eu vou usar 2 camadas de feltro na parte da frente e uma na parte de trás. Aqui eu vou usar um feltro de cor diferente, mas pode ser da mesma cor, pode ser de cor diferente, desde que não dê transparência. Então, o que eu fiz aqui? Eu já peguei o gabarito, posicionei aqui no rostinho, peguei a caneta apagável e marquei aqui, olha, 2 pontos aqui na sobrancelha, que é uma sobrancelha reta, né? Então, não precisa de mais pontos. E fiz pontinhos aqui na região dos olhos. Então, ficou dessa forma aqui. O focinho, eu peguei aqui o gabarito, posicionei sobre o focinho e também fiz a marcação aqui dos pontinhos para eu fazer o ponto atrás aqui da boquinha, tá bom? Então, antes de eu fazer o bordadinho aqui da boquinha, daí eu alfineto, né, as 2 camadas da parte da frente para eu não precisar colar. E o focinho aqui eu vou posicionar de forma centralizada e vou dar um pinguinho de cola só para não precisar alfinetar, que senão fica torto, aí a gente não consegue casear, fazer a aplicação direito. Vou passar aqui 2 pontinhos de cola aonde eu não vou precisar fazer o ponto atrás. Centralizo aqui dessa forma. Vai ter o gabarito certinho para você posicionar nos moldes, tá bom? Dessa forma. Daí agora eu vou aplicar essa parte com o ponto palito e depois vou fazer o pontinho atrás na boquinha, nos olhinhos e nas sobrancelhas. Aqui eu já fiz a aplicação no focinho, já bordei a boquinha, colei o narizinho. Esse narizinho é de feltro, se você não conseguir cortar, tem focinho de plástico, né? Tem os pequenininhos
pequenininhos desse tamanho, tá? Você pode bordar o narizinho com ponto cheio. Então, tem opções para você tá fazendo aí o seu ursinho. Então, olha, bordei aqui os olhos e as sobrancelhas. Agora eu vou refilar esse feltro que está aqui, sendo a segunda camada. Vou refilar a bordinha. Aí você pode perguntar, por que, Vanessa? Por que você usou 2 camadas de feltro na parte da frente da cabeça? Porque 2 camadas de feltro deixa o bordado mais bonito, tá? Ele fica mais alinhado. E a gente também tem uma cabecinha mais reforçada, sim. Então a gente fica também com o feltro mais encorpado para poder fazer o enchimento e não deformar a cabecinha, tá bom? Então é por isso que eu gosto de usar 2 camadas. Daí eu vou pegar a parte da frente e vou juntar com a parte de trás e vou casear toda a volta. Eu vou fazer o enchimento aqui por cima. Vou começar aqui, vou descer, vou fazer a volta. Quando chegar aqui em cima, eu vou deixar o espaço assim para fazer o enchimento. Depois eu diminuo mais um pouquinho o espaço e finalizo o enchimento. Se você quiser fazer o enchimento aqui por trás, também pode, porque essa parte de trás não vai aparecer, né? E daí fica a seu gosto, né? Fazer o enchimento por cima, por baixo, fazer o enchimento aqui por trás, do jeito e da forma como você está acostumado. Já fiz o enchimento da cabecinha, fui lá no ferro, apaguei a caneta, modelei, né? Passei o ferro aqui em volta da costura para ficar bem assentadinha, para ficar bem redondinho. Veja, que fofurinha. Agora eu vou fazer um aprofundamento aqui na região dos olhos. Então aqui eu já aprofundei, olha, a região aqui dos olhos. Então como que eu fiz isso? Fazendo ponto atrás, em cima do ponto atrás que eu já bordei. Então aqui eu já dei o primeiro ponto. Então cada ponto que eu for fazer, eu preciso tensionar a linha para poder aprofundar a região. Então eu vou seguindo o ponto atrás que está lá e vou fazendo aqui. Aqui atrás não precisa ficar bonito não. Se for ter esse cuidado para ficar certinho atrás, a gente acaba demorando demais para fazer. Cada pontinho que eu faço, eu tensiono a linha. E agora o último pontinho aqui. Ajeito aqui se precisar e é assim que ficou. Veja aqui como que fica fundadinho a região. Então finalizei aqui, faço um pontinho de arremate, coloco a agulha aqui dentro da peça e corto o excesso. Então assim que tá ficando essa fofurinha. Agora vamos para as orelhas. Aqui eu já fiz uma e eu vou explicar para você como que é que eu fiz. Eu tenho o detalhezinho da orelha. Eu vou passar cola aqui, evitando as bordinhas, para não atrapalhar a aplicação depois. Então eu colo ela aqui de forma centralizada, mas rente a parte reta. E vou juntar com a outra parte e vou fazer um caseado em volta. E vou fazer o enchimento. Faço o caseado aqui em volta, deixo um espacinho aqui embaixo para fazer o enchimento e depois que eu fiz o enchimento, eu arremato. Depois eu venho fazendo a aplicação com ponto palito nesse detalhezinho aqui, tá? Então ela vai ficar assim, olha, com profundidade também. Essa parte aqui mais baixinha e a voltinha aqui mais gordinha. Eu acho que deu um charme todo especial aqui na orelhinha. Daí, olha, a gente vai colar aqui, vai ficar uma fofurinha. Então eu vou fazer a orelhinha para depois a gente colar as orelhinhas lá na cabecinha. Então aqui eu tô fazendo a aplicação com ponto palito e cada pontinho que eu faço, eu tensiono para ele fazer essa marcação, nessa divisão entre o detalhe e o restante da orelha. Não tem mistério, é só fazer a aplicação.
O bracinho também é bem simples. A única coisa que é diferente um pouco assim, vamos dizer, é que eu faço uma marcação aqui nas patinhas, tá? Então, o que que é? Você vai começar a casear, vai fazer a volta, vai fazer o enchimento e vai fechar por aqui, por essa parte reta. Depois, eu vou fazer o pontinho atrás da patinha dianteira. Um charmezinho. E daí, o molde, ele vai ter o detalhezinho ali que você vai usar para posicionar, se você quiser, né? Então, você pode cortar, olha, os detalhezinhos. Você vai posicionar no bracinho. Ergue uma parte e faz a marcação com a caneta apagável de um lado e do outro. Abaixou, ergue o outro. Aí aqui do outro você só faz marcação de um lado. Então vai ficar assim, ó. Agora é só casear, tá bom? Eu deixei essa parte aqui bem fininha, tá? Mas eu vou dar uma ajeitadinha no molde para não ficar tão difícil de encher. Então eu vou fazer o caseado, vou fazer o enchimento, depois eu vou fazer o ponto atrás, como eu fiz desse lado aqui, ó. Cada pontinho que eu faço, eu tensiono a linha para dar uma leve vincada. Então é assim que faz os bracinhos. Já vou falar também o rabinho dele. É só casear como a gente faz ali na orelha. Caseou, encheu e pronto. Agora a gente já tá finalizando os detalhes para depois a gente fazer a montagem final.